Bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe o seu dia. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo traga consolo, traga sustento, traga graça, traga poder do Senhor. Que o Espírito Santo traga perdão, que o Espírito Santo traga bondade aos nossos corações nessa manhã. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia cheio de prosperidade do céu, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus está dando escape e livramento nessa manhã. Deus está derramando sobre as nossas vidas da sua plenitude. Deus está batalhando as nossas guerras. E que bom que você está aí, nesse 59º dia da nossa campanha. Gente, 59 dias de campanha. E nós entendemos que o Senhor está no controle, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está restaurando as nossas estruturas. E por isso estamos alegres, estamos felizes diante da presença do Eterno. Que bom estar no seu altar, que bom saber que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos santifica, nos purifica, nos transforma todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. E isso nos faz sermos alegres, sermos felizes na sua presença. Glórias a Deus por isso, restaurando estruturas. Mais um dia da nossa campanha. Pegue aí a sua bússola diária, a sua Bíblia. Vamos ler no capítulo 13, versículo 15 em diante, vai dizer assim: Naqueles dias, vi em Judá algumas pessoas que pisavam o lagar no dia de sábado, e que também traziam feixes de grão sobre os seus jumentos, e também vinhos, uvas, figos e toda classe de cargas que introduziu em Jerusalém no dia de sábado. E eu os exortei fortemente para que não vendessem suas mercadorias nesse dia. E também alguns tírios que traziam peixes e toda classe de mercadorias, e as vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém no sábado. E repreendi os nobres de Judá e lhes disse: Por que cometeis este mal, profanando o dia do repouso? Porventura os vossos pais não fizeram o mesmo? E por isso Deus trouxe sobre nós e sobre esta cidade toda essa desgraça. Vós, pois, adicionais a ira divina sobre Israel, profanando o sábado. Quando já se notavam as sombras sobre as portas de Jerusalém, antes da chegada do sábado, ordenei que as portas se fechassem e ordenei que não fossem abertas, senão após o sábado. E coloquei alguns dos meus criados à portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os mercadores e toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas ocasiões. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite diante da muralha? Se fizeste isso novamente, eu usarei de força contra vós. E desde aquele momento deixaram de pernoitar ali no dia do repouso. Glória a Deus. Nessa manhã, nesses textos, nesses versículos, nós vamos ver Neemias falando sobre o dia do repouso. Aqui no Antigo Testamento, dia de sábado, que os judeus tinham o hábito, o costume, uma ordenança de Deus para guardar o dia de sábado. E de repente Neemias vê, ele volta, ele vê a câmara sendo ocupada por Tobias, ele coloca Tobias para fora, assim como os móveis, joga tudo fora. E ele também vê que o povo está pisando o lagar no dia de sábado, que o povo está colhendo seus feixes no dia de sábado, que o povo está fazendo compra no dia de sábado, que o povo está fazendo vendas no dia de sábado, que o povo também está colhendo vinhos, uvas e figos, e todas as classes de cargas eram introduzidas em Jerusalém no dia de sábado. E que também alguns tírios, algumas pessoas de fora da cidade vinham vender, trazer peixes e mercadorias para os filhos de Judá no dia de sábado. E isso Neemias viu e se entristeceu muito, porque ele observou e viu que
não era uma questão qualquer, mas sim uma transgressão de uma ordenança de Deus. Então ele viu que eles estavam praticando algo que não condizia com aquilo que Deus tinha ensinado. E Neemias, ele se enfurece, ele fica irado. E ele também observa que quando estava dando noite da sexta-feira para o sábado, já tinha mercadores chegando para entrar em Jerusalém, para já começar a vender, para já começar a expor as suas mercadorias no dia de sábado. Então Neemias toma uma atitude. Neemias fecha as portas de Jerusalém e coloca guardas nas portas, coloca pessoas que eram da sua inteira confiança, e disse que não se abrissem as portas de Jerusalém antes que o dia de sábado passasse. Essa medida foi uma medida muito drástica da parte de Neemias, porque o povo era desobediente. Quando o povo é desobediente, quando nós somos desobedientes a Deus, aos seus preceitos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, o Senhor fecha as portas. Aqui Neemias fechou as portas para que não entrasse mais ninguém, nenhum mercador. E diz a palavra que Neemias explica que ainda por 1 ou 2 noites os mercadores ficaram do lado de fora, tentando entrar 1 ou 2 semanas, né? Porque cada semana tem um sábado a cada uma semana. E eles ficaram do lado de fora, mas depois eles desistiram, não voltaram mais, porque Neemias impôs que não houvesse compra e venda no dia de sábado e que não houvesse entrada, né, de pessoas fora a sua cultura dentro de Jerusalém. Neemias fecha a cidade. Neemias fecha as portas da cidade para que não houvesse mercantilismo dentro da cidade no dia inapropriado que era o sábado. Porque o sábado era um dia para adorar a Deus. O sábado era um dia para engrandecer o nome do Senhor, para louvar, para render sacrifícios, para dedicar a Deus. E o que o povo estava fazendo? Aproveitando esse dia para comercializar, aproveitando esse dia para se transformar num dia normal. Então, muitas vezes em nossas vidas nós estamos aproveitando dessas mesmas situações. Estamos colocando o dia do Senhor como qualquer um dia. O dia do Senhor como qualquer um dia normal, que podemos fazer tudo o que nós quisermos e simplesmente depois ali tirar 2 minutos, 3 minutos, orar a Deus e está tudo certo. E aqui Neemias vai ensinar que a partir do momento que eles praticam isso, que eles estão tão acometidos da compra e venda, do serviço natural, daquilo que não tem problema nenhum, que Neemias só tem uma saída, que é fechar as portas. Então, muitas vezes, quando nós vemos que tudo está trancado, tudo está fechado, tudo está parado, é porque o Senhor está colocando a mão para que se acabem aquilo que não deve estar sendo feito. Aqui nós vamos ver que Neemias, ele fecha a porta para que os mercadores não entrem. E quando a gente analisa esse texto, a gente pode trazer esse texto como um inimigo da nossa alma, porque é aquele que vem trazer coisas para que nós praticamos aquilo que desagrada a Deus. Os mercadores, eles vinham trazer mercadorias para que o povo de Jerusalém, o povo de Judá praticassem compra e venda no dia que era um dia de repouso, um dia que era um dia santo, um dia que era um dia dedicado a Deus. Então o que o Neemias faz? Tranca as portas, deixa o inimigo do lado de fora, não permite que o inimigo entre e diz que o inimigo pernoitou do lado de fora. O que nos faz entrar nessa manhã, naquele contexto, naquele versículo que diz que o inimigo está ao derredor, buscando a quem tragar. O inimigo ficou ali a noite toda do lado de fora, espreitando para ver se alguém abria uma porta para eles entrar. Mas Neemias foi sagaz, Neemias foi usado de inteligência, Neemias deixou as portas trancadas. À noitezinha, quando começou a anoitecer da sexta-feira, ele já trancou as portas. Tranque as portas das entradas do inimigo na sua vida, bem no princípio da noite, antes que a noite desça, antes que as sombras da noite escureçam o teu ser, antes que as sombras da noite venham e tu não tenhas mais força de fechar as portas. Então aqui o Senhor está nos ensinando esta manhã a nos atermos, a nos
ficarmos atentos a tudo aquilo que está tirando-nos da graciosidade da presença de Deus, tudo aquilo que está nos tirando do repouso do Senhor. O repouso do Senhor é paz, o repouso do Senhor é graça, o repouso do Senhor é fazer a vontade dele, o repouso do Senhor é dedicar tempo a ele, o repouso do Senhor é ficar muito mais tempo com ele do que com outras coisas, o repouso do Senhor é ter um tempo especial com o Senhor. Então o inimigo, tudo que ele quer é tirar o teu tempo de repouso em Cristo. O inimigo, tudo que ele quer é vir com mercadorias te oferecendo algo que vai fazer com que você saia da presença, com que você saia daquilo que Deus tem para você. Então que nessa manhã nossa mente possa estar voltada a viver no repouso de Jesus, a viver no repouso de Cristo, a congregar com Cristo, a estar com Ele no tempo oportuno, no tempo que é dedicado a Ele, no tempo que você pode dedicar a Ele. Não pise o lagar no dia de sábado. Não colha seus feixes no dia de sábado. O dia de sábado é o dia a qual nós analisamos aqui como o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que você dedica a Ele, simplesmente a Ele. Então que nessa manhã nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco. Estamos perdendo os nossos tempos dedicados a Deus com outras coisas. Estamos perdendo, e muitas vezes quando vamos ver algo dedicado ao Senhor, quando vamos nos colocar a algo que é dedicado a Ele, não temos vontade, não temos força, o sono vem, a vontade é de ver outra coisa, a vontade é de assistir outra coisa, a vontade é de falar outra coisa, nada que seja relacionado a Deus. Então que nós possamos fechar as portas nessa manhã, sim, fechar as portas diante do inimigo e não permitir que ele entre já na calada da noite, não permitir que ele entre já um dia antes, já impedir que ele entre dentro da cidade. Vamos impedir nessa manhã que o inimigo entre na nossa cidade. Vamos impedir nessa manhã que o inimigo adentre para fazer comércio na nossa cidade. Oh, aleluia! Porque muitas vezes estamos deixando o inimigo entrar, muitas vezes estamos deixando o inimigo fazer comércio, o inimigo prosperar dentro da nossa cidade, enquanto nós estamos minguando, enquanto nós estamos perdendo as forças, enquanto nós estamos nos deleitando no mar do calabouço do pecado, enquanto nós estamos mergulhados no lamaçal. O inimigo está se apoderando das nossas cidades, que é o nosso templo, da nossa morada dentro das nossas muralhas. Então que nessa manhã nós possamos estreitar um relacionamento com Cristo, estreitar um relacionamento com Deus, entendendo que o tempo oportuno, o tempo dedicado ao Senhor não se faz comércio. Que nós possamos não comercializar nesse dia de hoje o tempo dedicado a Deus. Comercializar é deixar fazer outras coisas. Entregar para as outras coisas o tempo que era dedicado a Ele, o tempo que é dedicado a estudar a palavra, o tempo que é dedicado à oração, o tempo que é dedicado a um jejum, o tempo que é dedicado a Ele. Então deixamos o inimigo do lado de fora. Ele vai pernoitar ainda 2 noites, diz aqui Neemias, que eles ainda insistiram, mas visto que as portas estavam fechadas, eles não voltaram mais. E não houve mais comércio nos dias de sábado aqui no livro de Neemias, porque Neemias era um homem que estava debaixo das potentes mãos do Senhor, era um homem que foi levantado para colocar aquele povo no caminho do Senhor. E até Neemias virava as costas e o povo pecava. E é assim. O Espírito Santo, a gente às vezes afasta o Espírito Santo da gente, porque ele não se afasta, é a gente que afasta ele. E a gente já entra no pecado novamente. Então que nós possamos nessa manhã fechar as portas antes da calada da noite, assim como fez Neemias, para que o inimigo não venha comercializar dentro da nossa casa. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia próspero, um dia de vitória, e que Deus traga paz ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus.